Saravá, Axé, Mojubá, Macuyu, estamos aqui dando início a mais um encontro, mais uma aula aberta, e hoje nessa aula muito esperada, muito especial, você já vai entender, né? Hoje a gente está na presença do nosso Tata Katuvangesi e trazer um pouco de esclarecimento na raiz, na base, sobre o que vem a ser o Candomblé Angola. Eu sou Rodrigo Queiroz e você está aqui no canal da Pós-Ubuntu, a pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, e esse encontro faz parte de outros encontros que nós temos aqui no nosso canal, que a gente chama de aulas abertas com os nossos mestres aqui da nossa formação. Saudações, Tata, Macuyu. Saudações ancestrais e tradicionais, Rodrigo Queiroz, Macuyu Coanuzambi, saudações a todas e todos e os meus sinceros cumprimentos. Tata, eu peço licença aqui para fazer uma breve apresentação do senhor. Tata Nkisi Katuvangesi, ele é jornalista, diretor do Ilabantu, o Instituto Latino-Americano de Traduções Banto, e representante para a América Latina do Centro Internacional das Civilizações Banto, CICIBA. Também é representante diplomático responsável para o Brasil, América Latina e Caribe do Centro Internacional e Civilizações Banto. Já em 2019, ele protagonizou um fato histórico, foi o primeiro líder de candomblé, olha isso, senhoras e senhores, empossado como membro imortal da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. E se não bastasse tudo isso, né? Ele é também o dirigente do terreiro de candomblé Inzo Tumbansi. Caramba, Tata, eu estou realmente muito feliz de estar aqui na presença do senhor, que é uma pessoa realmente muito ativa nesse trabalho que o senhor executa e, ao mesmo tempo, muito reservado, né? Para essas aparições, assim, midiáticas ou coisa parecida. E eu quero começar já do começo de tudo, né? A gente está falando aqui, então, que o senhor é talvez a principal autoridade no Brasil quando se trata de Candomblé Angola. A gente conhece muito, né? Para quem está no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, vem uma influência popular, midiática desse candomblé da Bahia, né? Ou esse candomblé queto, podemos dizer assim. E como que surge, então, esse candomblé Angola aqui no território? Olha, o candomblé, primeiro, dizer da minha alegria de estar aqui e só fazendo uma observação de que, na realidade, eu não sou a primeira pessoa a estar numa academia de letras, né? A primeira que eu me lembro foi a célebre e a lorixá Maria Estela de Azevedo Santo, Andé Caiodê, saudosa mãe Estela, do Ilhaxel Poafojá, que foi empossada na Academia de Letras da Bahia, a minha terra natal. Na realidade, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, porque a CLASP, Academia de Ciência, Letras e Artes de São Paulo, é sediada aqui em São Paulo. Então, eu tenho a honra de fazer parte, ocupando a cadeira número 8, patroneada por Solano Trindade, né, que é um ícone do movimento negro brasileiro. E é uma honra para mim estar sentado nessa cadeira, nesse espaço. Como homem de Ingunzo, Ingunzo é o que se conhece por a palavra axé, um homem que nasceu nos porões do casarão da Fazenda Liberdade, na zona rural de Barra do Rocha, no território médio Rio das Contas, região Cacaúira Sul da Bahia, né? Um homem que passou por inúmeras dificuldades para até chegar aonde eu cheguei, por força mesmo de Cavungo, o inquis tutelar do meu mutuê, ou seja, o santo da minha cabeça, né? Eu falei tutelar, que é um termo muito usado pela academia. O candomblé de Angola, ele surge a partir
da presença de africanos sequestrados do além Atlântico para o Brasil. E a primeira leva de africanos que é sequestrado no continente, trazido para cá, é, sem sombra de dúvida, os bantus, né? Como ficou conhecido, os povos daquela região da África Central, né? Da África subsaariana, que aí compreende Angola, os dois Congo, o hoje República Democrática do Congo, né? Cuja capital é Kinshasa, e a República do Congo, cuja capital é Brazzaville, o Gabão, que inclusive é o país sede do CICIBA, que é o Centro Internacional de Civilizações Banto, que eu represento para o Brasil, América Latina e Caribe, que você fez referência aí. Então, dessa região da África, que o africano chama a Zona Banto, é que vem grande parte dos africanos para cá na condição de escravizado, vem sequestrado, né? É por isso que é muito comum se usar essa palavra diaspórica, e eu às vezes debato que essa palavra não cabe para nós, africanos, né? Africanos brasileiros, isso cabe para judeus que foram perseguidos, nós fomos sequestrados, nós somos retirados. Bem interessante essa pontuação, Tato. Realmente, né? Então eu penso que o candomblé ele surge nesse momento, com a presença dessa civilização aqui em território brasileiro, né? Que aí ele pensa, reconstrói a sua cultura espiritual e ancestral, né? E que de certa forma ela vem contribuir na reconstrução do próprio Brasil e formação da sociedade brasileira. Isso fica muito claro, né? Essa marcante presença banto, ela aclareia, né, a cultura brasileira, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, com seus vários aspectos, né, na culinária, na gastronomia, né, na musicologia, né, no manuseio de diversas tecnologias, né, na mineralogia, por exemplo, né, e aí é onde vem contribuir mais ainda na questão da espiritualidade, né? Ou seja, aquilo que ficou aqui convencionado a se chamar na questão do santo, né? Então, o candomblé de Angola o candomblé de Angola ele surge nessa esteira, né? Embora se diga, e aqui não estou fazendo um sectarismo e muito menos divisionismo. Embora se diga, só se fale que o candomblé é de orixá, com todo respeito, eu me reporto a uma fala de um cantor mineiro, que ele diz que o Brasil não é só de litoral. E eu digo que o candomblé não é só de orixás. O candomblé é de inquice, voduns, orixás, guias, caboclos encantados. Então, e essa coisa da presença, da marcante presença banto, eu tenho que ser redundante ao falar isso, até para a questão de ser honesto, né, com a história, né, com a reconstrução dela, né, ou a recuperação, digamos assim, mas eu tenho que dizer que essa coisa da presença do inquice,
ainda é desconhecida da própria sociedade de Candomblé, né? Por Hoje exemplo, a se gente. fala muito, se fala muito que os orixás, fala inclusive os orixás do Angola, os orixás do Queto, os orixás do, né? Então, eu costumo dizer que guardado o devido respeito e a todas as tradições, né? Mas cada canto tem seu santo. Então, nós temos os santos do Angola. O Angola tem identidade, porque passou-se essa impressão. E isso, infelizmente, a academia contribuiu muito. Passou-se a impressão da inexistência da identidade do povo de santo angoleiro, né? A invisibilização dessa cultura tradicional. Era muito comum, até bem pouco tempo, se dizer assim, Catu Vangessi é um babalorixá, mas ele é da Angola. Ao invés de ser assim, não, Catu Vangessi é um dirigente, uma autoridade tradicional, um sacerdote, que eu não gosto de usar muito, eu não gosto de usar esse termo, né? Mas ele é um tata inquice, ou um tata de inquice, né? Eu cheguei aqui em São Paulo no final da década de 80, né? E aí as pessoas me apresentavam nas comunidades tradicionais de terreiro dessa forma. As autoridades de terreiros, quando eu costumava a visitar em atividades festivas tradicionais, me apresentavam para a sua comunidade assim, eu era apresentado assim. Ele é um babalorixá, mas é da Angola. E isso contribuiu, né, para perseguir a minha identidade étnica, cultural, né? Aí foi que eu comecei a repensar, a pensar mesmo no meu retorno da minha terra por direito ancestral e de sangue. Interessante. Então, o Candomblé de Angola surge a partir dessa presença dos bantus na condição de sequestrado. O senhor trouxe aqui algumas informações que abrem várias janelas importantes que a gente tem já dialogado aqui com a nossa comunidade. Então é sabido que o maior contingente de sequestrados, escravizados que chegou aqui no Brasil vieram dessa região da Angola, então que trazia no seu bojo cultural, tradicional, o culto de Inquice, né? Então que vai dar origem a essa manifestação já em solo brasileiro, que a gente vai chamar aqui de Candomblé Angola. Podemos dizer, inclusive, que talvez seja a maior expressão na origem, ou o candomblé, por essência, surge aí, já que os iorubanos, eles chegam bastante tempo depois, né, Tato? E um contingente menor. Fica claro com a explicação do senhor que a academia, então, os pesquisadores ali que foram surgindo ao longo da história, foram um olhar eurocentrado, né, um olhar do colonizador mesmo, na tentativa de simplificar ou mesmo não entender distinções cruciais, né, vai colocar tudo no mesmo bojo, porque a gente tem o clássico tabelinha, né, de paralelas, né, orixá, isso é o mesmo que o inquice tal, que o voodoo tal, que...
Só que não, né? Então, essa é uma discussão que o senhor trabalha muito, e mais ainda eu percebo, Tato, que a mentalidade que a gente está constituído aqui no Brasil, que é fruto dessa educação, dessa cultura eurocêntrica, a gente tem uma dificuldade mesmo de ter essa mentalidade de verdadeira pluralidade e olhar aquilo só dentro daquela perspectiva. O que eu quero dizer? Não dá para entrar num terreiro de Angola e ficar olhando com essas comparações. Você tem que só ver a partir daquela ótica, né? Que é o caso que o senhor falou. O senhor ia visitar outros lugares e te apresentar fazendo essa referência equivocada. Somente a academia é responsável por essa hiperpopularização do orixá e esse apagamento do inquice, Tato? Não só a academia, mas a academia é grande parte. A academia é grande parte disso. O racismo estrutural, a academia ela é racista, ela é eurocêntrica, então ela vai de acordo com seus interesses. Então, eu acredito isso a essa academia racista, né, que vai de acordo com o que lhe convém. Ela caminha de acordo com o que lhe convém. Mas olha só, o senhor tem tido... E isso termina fragilizando, Rodrigo. Mas o senhor, a sua trajetória é marcada com esse diálogo bem intenso também com a academia. Sim, mas esse diálogo ele tem sido marcado com intensidade justamente para que a academia ela possa buscar caminhos, né, cujos caminhos possa expurgar esses conceitos eurocêntricos. Né? E o senhor tem visto que tem tido uma verdadeira abertura para isso? O senhor Olha, se não existe essa abertura, mas nós estamos provocando essa abertura. Né? Existe uma provocação. O que eu digo, na realidade, veja bem, a academia é importante, né? Mas a academia ela tem que vir para essa academia, aqui onde eu estou. Eu estou aqui no solo sagrado, no terreiro de Candomblé, Inzo Tumbanci. Né? Então a academia não falava Inzo em bem pouco tempo. Ela não escrevia essas expressões. Eu cheguei a escrever diversas e variadas expressões dos bantos, que inclusive está presente no português vernáculo brasileiro, que Lélia Gonzalez vem chamar de português, né? Que a academia, certa feita, um professor me disse, não, Tata, não escreva desse jeito. Escreva de forma aportuguesada, de forma colonial, que a academia não aceita essas expressões. Então, o que eu venho fazendo é chamando a academia, né, provocando o seu despertar para que ela possa vir aprender na academia de terreiro e vir aprender com os mestres e mestres dos saberes e fazeres ancestrais tradicionais. Então, a academia, hoje, ela está mudando, está havendo uma mudança de comportamento dela, mas ela tinha um comportamento literalmente racista. Então, eu costumo dizer que
a academia está procurando se reeducar. Verdadeiramente, Tato? Sim, tem muita coisa, existe muita coisa ainda por fazer, por mudar, mas isso tem ajudado a academia a mudar a sua postura. Provocações à parte, Tata, vamos entender agora um pouco para o leigo mesmo compreender, né? Então, o candomblé é um grande guarda-chuva que abriga ali dentro várias religiões tradicionais ou resgates das tradições africanas. É isso que a gente pode entender quando a gente fala, então, do candomblé Angola, candomblé Jeje, candomblé Queto. Eles não são mesmas estruturas de culto, mas estão dentro desse guarda-chuva candomblé? Sim. Agora, veja bem, eu não trabalho com esse conceito de religar e de religião. Eu trabalho com o conceito de cultura espiritual e ancestral africana ou afro-brasileira, né? Diferencia, Tato? Hã? O que isso é diferente do conceito de religário para a gente entender? O religare foi o europeu que inventou isso. E nós não precisamos religar a nada. Nós já nascemos ligados, conectados com a nossa espiritualidade. Eu já nasci ligado com o meu caboclo, com o meu guia, com o meu encantado. Eu já nasci ligado com o meu inquice. Então, essa coisa de você, do religar, eu não preciso me religar a nada. Eu já estou ligado desde que eu fui, desde que eu fui gerado no útero no útero materno, né? Primeiro do útero materno africano e num segundo momento, o útero materno de Dona Josina Santana, minha mãe biológica. Então, eu não preciso religar a nada. Aí que está a diferença. É muito mais potente isso, né? A Porque diferença, né? essa coisa do religar e prende, né, a pessoa. Você está E o perdido, né? religar, e o Você tá religar perdido. também é uma forma de dominação. E Quem é africanos são livres, né? O africano não aceita essa coisa da dominação. O senhor citou aqui algumas coisas distintas, né? Que dentro do seu sistema você tem o inquice, o encantado e o caboclo. Então eu quero entender quais são as divindades, né, que são cultuadas no Candomblé Angola e depois, se puder, explicar para nós essas diferenças, né, citadas pelo senhor aqui. O Angola segue o modelo tal como o candomblé foi estruturado, né? Você tem as entidades que tornam-se divindades, né? Que você começa de Inzila, ou Ungila, ou Ungira, o que eu chamo de mera similitude de Exu para os iorubás, ou para outros grupos étnicos, né? Começa a partir daí, né? Aí você tem outras divindades, né? O que se convencionou chamar de panteão, Incoce ou Ruge. Porque no Angola você fala, você pronuncia de acordo com a língua, né?
que permeia aquela casa, aquele espaço, aquele terreiro. No candomblé de Angola, você tem uma complexidade de línguas. Né? Você não usa não existe uma única língua. Né? As línguas mais conhecidas e que permeia o que se convencionou a chamar de candomblé Congo-Angola é o Kikongo, o Kimbundo, o Umbundo e o Chokwe. Né? O Kikongo se refere mais a africanos, os Congos de Angola e no entorno, né? Que a Angola faz fronteira com a República Democrática do Congo, antigo Zaire, e com a República do Congo também. Né? E o Gabão. Então você tem os Congos de Angola e os Congos vizinhos. Você tem a região norte de Angola onde vive, onde tem a grande presença de congoleses. Né? E no território angolano, essa presença é forte na província do Zaire, cuja capital é Banza Congo, né, que é a antiga capital espiritual do Reino do Congo, a Cabinda, né, que também está no norte de Angola, e o Uíge. São as principais províncias onde está a grande cultura, o grande caldo cultural dos congoleses, do povo do Congo. No leste de Angola, que compreende o Uíge e a província do Uíge e outros espaços, fala a língua Kimbundo, né, que está ligado mais ao reino do Ndongo e da Matamba. Que também o Kimbundo é falado na capital principal daquele país africano, Luanda. Na região central de Angola e centro-sul de Angola, fala-se a língua Umbundo, né, que é a população falada pelo povo Vimbundo, que é a população majoritariamente de Angola. Né? Não é que seja mais importante nessa questão da espiritualidade e da ancestralidade. Mas o que mais marcou no Brasil foi duas línguas, o Kikongo e o Kimbundo. O Inquice, a palavra Inquice, a expressão Inquice, que também, além de se referir à entidade, divindade, quer dizer também magia. Ela é Congo. Né? Mukishi, né, que se refere à entidade, divindade, é Kimbundo. Então, você, no candomblé de Angola, você não fala eu quis dar um enfoque nisso para deixar claro que num terreiro de Angola você não fala uma única língua. Né? São principais línguas que permeiam uma comunidade tradicional de terreiro de candomblé, de nação Angola, né? Ou o chamado candomblé Congo. E essa questão idiomática ela é muito importante, né, Tata? Se você quiser entender um pouco do candomblé, você tem que também estar aberto a compreender que o idioma ele é determinante para a relação ali da compreensão. Por exemplo, antes da gente começar aqui a nossa aula, eu perguntei para o senhor qual é o jeito certo de fazer a saudação no ambiente do candomblé Angola, se era mucuyu, né? E o senhor me corrigiu dizendo que não, é macuyu. E aí, quem está me assistindo agora pode já estar assustado, mas é muito comum ver os outros por aí digitando mucuyu, o senhor explicou, mas é um erro crasso até, né?
E tem isso, né? Essa coisa de sair escrevendo e falando que não sabe. Por exemplo, qual é a diferença entre falar mucuyu e macuyu, por exemplo? Existe uma discussão em torno de cumprimentos entre os de feição banto. E no tocante a essa palavra de cumprimento, né, ficou muito, num passado, era muito comum se ouvir falar isso, mucuyu, né? Mas aí os mais velhos, que são os guardiãs na sua memória da história, né, e da cultura, né, você não vai ouvir nunca um mais velho dizer mucuyu. Ele vai dizer ou macuyu ou mocoyu, né? Mucuyu, ele tem ele termina causando certa estranheza, né? Porque ele pega um pouco de uncuyu, espírito maligno, né? Ele não é uma expressão adequada para se cumprimentar uns aos outros, né? Então, eu penso que torna desnecessário se cumprimentar dessa forma, usando esse mucuyu. Muito interessante. Ainda nesse aspecto do idioma, o senhor comentou aqui que inquice significa, em algum aspecto, a divindade e também pode se traduzir como magia. Eu quero, se o senhor me permitir, pegar o nome do senhor, a apresentação, para a gente tentar entender esses significados. Tata é uma palavra do idioma quimbundo. Tata você pode compreender na sua tradução literal como pai em várias línguas, né, dos povos da África Central. Tanto em Kikongo, Tata é pai, em Quimbundo, Tata é pai, em Umbundo, Tata é pai, e em Chokwe também Tata é pai. Que é um grau também, né? Sim, Tata Inkisi, ou Tata Ankisi, Tata Mukishi, né? Quer dizer Inkisi. Inkisi que tomou corpo aqui no Brasil de santo, né? De entidade, de divindade, né? O senhor aqui, então... E a questão do nome, do que eu chamo de nome africano brasileiro, é o nome iniciático da pessoa no candomblé. Porque quando você entra para o processo de iniciação, você perde o nome colonial e você ganha um outro nome. Isso, né? Isso é uma estratégia... É uma estratégia que surge no Brasil para poder trazer essa identidade? A minha pergunta se deve pelo seguinte, Tata. Eu não acho que é estratégia, não. Eu acho que isso é a reafricanização. Mas lá em África, quando você é iniciado, você não troca o nome, então? Quem é nativo? Quando você nem em África, você já nasce com seu nome, você já nasce com seu nome tradicional. Você já nasce com seu nome africano. O colono, o opressor, é que, quando invade o continente, que ele impõe esses nomes. A minha pergunta... de Antônio, de Manuel, essa coisa toda, né? Mas a árvore do esquecimento é a prova disso. Sim.
Mas a batiza, dúvida... batiza, tira o Kunonoka e dá um outro nome, Manuel, de José, e assim por diante. Entendi, E mas vai embora. supondo que o senhor fosse nativo de Angola, nasceu lá e recebeu já o nome Catu Sim, Vangessi, não ia mudar, então você não ia ter um nome iniciático outro, ia ser não, isso só. sim. Entendi. Interessante. Mas ele está. Agora, na questão do candomblé, ele está ligado a essa espiritualidade. O que ficou convencionado chamar aqui de religiosidade e religião. Entendi. Ele, tá com, ele está ligado à questão disso que você citou aí, disso que você se referiu aí, o religare. Né? É. Tata, no caso, então, o Inquice é uma divindade, é a expressão da natureza, é isso que a gente pode compreender? Sim. O candomblé Angola compreende uma força criadora magnânima ou é tudo dividido num grupo de seres? Eu estou querendo dizer se existe uma espécie de Olorum pro candomblé Angola, né? Que é a divindade anterior aos orixás que são os primordiais, né? Existe, no candomblé agora existe posições, né? Mas isso ficou muito convencionado a dizer que o Inquice está acima ou abaixo de Zambiumpungo, ou como o baiano chama, Zambiapongo. Então, isso existe na cosmogonia Banto-Congo, né, está ligado ao candomblé, você vai ver que esse conceito ele muda de uma certa forma. Então, ele não se classifica como os católicos cristãos, que os santos estão aqui embaixo e o Deus está lá em cima. Tá, mas não é um consenso, né? Porque tem mesmo essa classificação de que Zambi é a força suprema, né? E o que seria... Mas o Inquice, me desculpa se eu estou errando. Não, o Inquice, para mim, é o Deus da minha vida. Se for caminhar, não, se for entender essa questão de Deus, né? A presença de Deus na nossa resistência. Então, o Deus daqui desse espaço, desse lugar, é Cavungo. Entendi. Esse é o Inquice, ou a divindade que te origina. Sim, sim. Entendi. E que é a mesma coisa quando a gente vai fazer... É inevitável a gente tentar fazer um paralelo de compreensão. Quando você vai descobrir qual é o orixá de cabeça. Sim. Descobre isso no Angola, também é por um oráculo, Tata? Não, o oráculo ele apenas orienta, né? Ele não traz nenhuma descoberta, ele só orienta e faz a confirmação. Né? Mas ele não adivinha, porque você já surge com o santo. Agora, há uma necessidade de um inganga, né? Um sacerdote, ele
fazer as devidas confirmações. Ou seja, você recolher o seu mais velho para que ele possa dizer sim. Mas sim, sim, não, não. O Tata é diferente do Inganga? Sim, o Tata é diferente do Inganga, porque o Inganga ele tem ele tem sua posição. Ou, às vezes o Tata ele exerce essa função também, ele termina exercendo funções similares numa comunidade tradicional. Mas a minha dúvida é assim, como que eu, que estou dentro do contexto do colonizado, né, do Brasil, vou um dia ali, sei lá, conhecer um candomblé Angola e aquilo me traz um chamamento e quero fazer parte daquilo, né? Qual é o procedimento para ser integrado a uma família de candomblé Angola, iniciado, e de onde vem essa informação? Ó, você vai ser iniciado para tal inquice. É assim, inclusive, que se fala? Tudo no candomblé, você tem que ser escolhido. E feliz daquele que é escolhido. Como tudo também, você tem que ser predestinado para tal. Então, no candomblé e no candomblé de Angola não foge esses parâmetros, você não chega para você que eu quero me iniciar, eu quero passar por esse ou aquele processo. Não. Você chega, você vai receber a orientação. Muitos recorrem aos terreiros em busca de orientação, em busca da sua harmonia, né, espiritual, né, da revitalização espiritual. E ali o que vai definir inicialmente é a consulta ao sistema oracular. E no caso mais popular, que é o jogo de búzios. Né? O Inzo Tumbanci tem essa proeza, de manter aqui sob sua guarda um gombo, né? Que é um dos oráculos, inclusive está aí nas mídias, de vira e mexe aparece o cesto de um gombo, né? E esse ungombo, esse oráculo africano de um dos grupos étnicos dos Banto, né? Ele atravessou o Oceano Atlântico ano passado, em abril do ano passado, e está aqui no Inzo Tumbanci. Então, o Inzo Tumbanci é o primeiro terreiro de candomblé Congo-Angola do Brasil a ter um gombo, né, sob sua guarda. Interessante, né? Isso é um bom corte. Algumas pessoas, alguns líderes, têm esse sistema oracular, mas eles mesmos viram, através de literatura, e talharam esse jogo, esse sistema e tem suas casas. Mas, vindo de lá da sua origem, da fonte, isso me foi dado, Rodrigo, pelo rei Muatseng Watembo, que é o rei é o soberano da dinastia do povo Chokwe, Lunda Chokwe, que aqui no Brasil foram convencionados a ser chamado de Kyoko, ou Lunda Kyoko, né? Que inclusive eu vi muita coisa lá ano passado que me chamou a atenção e eu disse, o candomblé, sem sombra de dúvida, muita coisa saiu daqui. Não só o candomblé, como a Umbanda também. Pois é, o senhor comentou isso. Esse oráculo, aí o senhor usa ele? Mas como assim, eu ia responder a sua... Antes de você perguntar, eu já li seu pensamento. Mas esse oráculo eu não utilizo
para atendimento de uma forma em geral. Ele fica aqui só para mesmo algumas poucas demonstrações, mas não, eu não utilizo para jogar. Não, foi o rei me presenteou, me senti feliz, regozijado, lisonjeado por ele ter me dado de presente esse oráculo. Né? Ele passou por todos os rituais para atravessar o Calunga, o Oceano Atlântico. Né? Então, olha aí, são expressões que a gente Tá fala. aqui, né? E então, vem desse idioma. Ele não era permitido, ele não queria, o inquice não estava permitindo que ele atravessasse o Atlântico. Olha só. Aí foi feita uma série de rituais lá no reino Lunda Chokwe para que ele pudesse, o inquice pudesse permitir que ele viesse aqui para o Índice do Mansi. E assim veio. Tá, mas não é uma... eu utilizo o que eu comumente, o que me foi confiado, né? Que é o meu jogo de búzio, né? Que é o oráculo. Esse oráculo que atravessou o Atlântico, ele não é uma peça de museu também, não está exposto para tomada de conhecimento curioso, alguma coisa assim dentro do terreiro. Não, ele sai. Em determinadas ocasiões, ele sai porque a gente segue as orientações, então, em determinado momento, ele sai para fora do quarto de santo, do quarto sagrado, e vem para aqui, para o Mabaia. O Mabaia é o barracão, é o local de dança dos banquice. Banquice é plural de inquice, né? Então, eu estou aqui falando do Mabaia do Índice Tumbanci. Não é inquices, então, né? Não. Inquice e banquice. É igual você falar. Outro erro é você falar os povos banto. É um erro você falar os povos banto. Qual é o correto, Tato? Eu sabia que você, como professor, como academicista que você ia perguntar qual é o correto. Veja bem. O prefixo ba dá o sentido de plural. Com o radical intu ou intu, porque as línguas dos bantos são nasaladas. Incoce, ou incoce, incoce, kikongo, incoce, quimbundo. Então, o prefixo ba, plural, com radical intu ou untu, forma a frase banto. Então, quer dizer, o intu quer dizer raça, gente, povo. E por isso que você não fala os povos banto, que seria redundante. Só povo banto. Não, os banto. Os banto. Os banto. Entendi. Porque Por isso que aqui está civilizações banto, então. Sim. Entendi. Sim. Civilizações o colonizador que assim definiu essa expressão. A gente tem muito que ainda transformar, né, Tato, nesses aspectos. Os bantos de Angola, os bantos do Congo, os bantos do Gabão. Eu, por exemplo, em 2019, eu estive em Libreville, no capital da República do Gabão, na África Central. É um país de colonização francesa.
Achei muito bonito, achei muito linda a capital do país, né? Porque lá fica a sede do CICIBA, Centro Internacional de Civilizações Banto, que é um organismo intergovernamental, né, integrado por 11 países dessa África, da África Central. E aí eu fui nomeado aqui, mas fui tomar posse lá, no organismo. E aí eu fui visitar um reino. Esse reino é um reino de um povo, do reino dos Benga, que é um povo do grupo étnico dos Banto, do Gabão. Eu tive no reino dos Benga, que existe uma palavra muito comum no Candomblé, Benga, Lafumenga, né? Esse povo, eu fui inclusive de terno vermelho, eu fiquei envergonhado, porque quando eu cheguei no reino, primeiro numa área distante, há uma recepção, coisa e tal, você é apresentado, e depois você viaja, estrada ruim pra caramba, para chegar na sede do reino. E aí, quando eu desci do carro, aquela comitiva toda, e aí foi até uma comitiva que parecia que estava fazendo uma visita de chefe de Estado. E aí eu saí do carro e vi aqueles fogo, aquelas tochas acesas, né, em homenagem à minha presença. E aí, para minha surpresa, o povo que fazia parte daquele reino estava tudo vestido de branco. Aí um sacerdote, ele balançava o tempo inteiro um chocalho, tipo um sino, anunciando naquele reino que eu estava chegando. E aí eu entrei, aí eu olhei minha roupa vermelha, que eu não sabia o protocolo, eu fiquei mais perdido que segue em tiroteio. E aí eu cheguei, me orientaram tudo, que fala francês, e eu não estava entendendo a linguagem daquele reino, né? O Kikongo do Gabão é um pouco mais difícil do que o Kikongo que eu conheço, eu estou comumente a falar, a pronunciar. E aí o rei mandou que eu sentasse junto dele. E aí eu sentei, ele todo vestido de branco, chapéu de realeza, e aí ele mandou perguntar o que era que ele perguntou o que é que eu fui fazer ali. Aí eu disse, eu vim ver meu ancestral. Quando eu falei, eu vim ver meu ancestral, ele foi tomado pelo espírito, foi tomado pela incorporação. Aí falou, o espírito me abençoou, me fez um ritual, né? Bebeu uma bebida comigo, né? E para minha surpresa mais ainda, o nome do soberano chama-se Tata Cambuê. Tata Cambuê. Quer dizer, o que nós usamos aqui para designar as autoridades de terreiro de Candomblé de Angola. Tá, mas essa história é maravilhosa, estou muito feliz que o senhor contou ela. O senhor já tinha compartilhado comigo em off. E aí a pergunta que eu te fiz na ocasião, vou fazer agora, que ainda existe bastante realeza lá, né? Essas estruturas, reinados, o senhor está falando, e a gente está falando que o rei entra no transe, né? Sim. Isso é muito curioso, né? Bem interessante. E outra coisa, uma coisa que eu achei bastante interessante, não, dessa do reino dos Benga, eu não tinha lhe contado, não. Eu lhe contei do reino Lunda Chokwe, que os espíritos
que ele se cumprimenta assim, É, como na Umbanda. no Ano trânsito. passado, quando eu recebi um gombo de presente lá numa. Eu fui como palestrante dentro de um reino. É uma coisa muito interessante. Por isso que eu considero que essa coisa espiritual está muito. É a nossa vida, é a nossa razão de existir, de existência e de resistência. Que eu fui fazer, como que pode, como que jamais poderia eu, um brasileiro, fazer uma palestra sobre espiritualidade e ancestralidade num reino africano? Isso, isso para mim foi uma coisa mesmo espiritual, eminentemente espiritual. E aí me convidaram, eu saí daqui e fui. Eu disse, eu vou, não vou perder essa oportunidade. É um momento histórico. E aí eu cheguei lá, depois passei por todo um processo de rituais, né? Eu vi sacralização de bode, de galo, de galinha. Essa galinha aqui, que nós chamamos de galinha de Angola, que na verdade lá chama galinha da Índia. E aí foi visual. Aí, aquela roupa que eu fui vestido, que eu estava trajado, participando do ritual, e submetido ao ritual, teve um determinado momento que eu não vi mais nada. Eu só vi quando eu acordei, eu estava todo com o corpo, a roupa toda de menga. Menga é o que você vai entender de egé, para os Yorubá, que é o sangue. E folha, bastante folha, estava coberto de folha. E aí eu fui depois desse ritual, o primeiro compromisso protocolar foi num Calunga, foi no cemitério, que eu fui lá depositar a roupa. E na entrada do cemitério tem uma caixa, tipo um depósito de receber oferta, que ali está escrito Mulambo. E aí eu quis saber o que é Mulambo. Mulambo é oferta. Olha, isso traz uma reflexão aqui, hein? Mulambo é oferta. Eu fiquei impressionado. Quando eu voltei, retornei do cemitério para uma coisa com um encontro com os curandeiros, com os inganga. E aí os inganga estavam lá, tudo como nós comumente chamamos aqui populisticamente, estavam tudo espritado, ou seja, incorporado com espíritos, né? Com entidades. E aí os espíritos, e para mais minha surpresa, cada vez que eu retorno à minha terra por direito ancestral e de sangue, eu me surpreendo com o que vejo. E os espíritos me cumprimentavam assim, ó. E quem faz isso aqui? Qualquer semelhança com os caboclos na Umbanda não é mera coincidência, né? E o que é o caboclo no terreiro de Candomblé Angola, Tata? O caboclo, ele tem vital importância no terreiro. O caboclo ele passa a ser uma espécie, digamos assim, de porta-voz do inquice, né? É um mensageiro do inquice. É aquele que traz as orientações, as mensagens, é aquele que conversa, dialoga mais claramente com as pessoas, que orienta aqueles que vão a esses espaços, né, que um terreiro é um espaço de
ressignificação da vida, de acolhimento e proteção, para além de ser um espaço de bênção. Então, o caboclo tem essa importância, né? Importância vital. E no conhecimento da cura, né? No conhecimento das ervas, das raízes, né? Então, o caboclo, ele torna-se uma divindade. Mas é uma entidade igual na Umbanda, com esse aspecto indígena, ou não é isso? Ele tem suas diferenças, né? Existe diferença, porque ele toma corpo de acordo com a casa que ele está acostumado, né? Com os hábitos e os costumes que ali permeia, né? Então, ele vai ter diferença. E casa de candomblé é assim também. A casa de candomblé, num candomblé de Angola, não foge a essa regra de adaptação, né? O candomblé, eu costumo dizer que o candomblé é conforme o local que ele se estabelece. Aqui, eu estou no Inzo Tumbanci, né? Que ele é um terreiro vinculado ao terreiro Tumbenci de Salvador. E esse terreiro aqui, esse espaço, é um espaço que sofreu adaptações, né? Com esse meu retorno para o continente mãe, ele sofre certas adaptações, né? Mas isso não quer dizer que tira isso ou aquilo, não. É um processo de acrescentação. Também não é típico dos Banto, né? Uhum. Sim. Olha, eu quero aproveitar, Tata, e reforçar aqui para a turma que está nos acompanhando, que se você quer saber mais sobre Candomblé Angola e todo esse universo da construção das religiões afro-brasileiras no nosso território do Brasil, na teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira. E na nossa especialização, lato sensu, em teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira, é liderada por acadêmicos renomados também, como o professor Wagner Gonçalves, Pai Sidney Nogueira, Catiúcia Ribeiro, Cláudio Alexandre, Renato Nogueira, Baba Mário Filho, professor Clóvis de Barros, entre outros. Nosso programa visa promover a inclusão, o respeito e a compreensão das religiões afro-brasileiras. E tem uma notícia, olha só, os 50 primeiros inscritos na próxima turma receberão um kit Ubuntu, que é exclusivo para os nossos alunos. Se você quiser entender mais sobre o programa do curso e outros detalhes, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo ou fale conosco pelo WhatsApp do nosso atendimento especializado na pós-graduação. Você pode encontrar o número aqui na descrição do vídeo também. E te aguardo aqui do lado de cá. E Tata, eu sei que o seu tempo está corrido, a gente já está aqui ultrapassando um pouco já o nosso horário. Eu tenho muitas perguntas para fazer para o senhor e eu tenho certeza que a gente vai conseguir marcar outros encontros como esse para poder fazê-las e o senhor ir compartilhando da sua sabedoria e da sua cultura para a turma toda que nos acompanha. Mas não poderia deixar de encerrar sem te perguntar quais os principais nomes da construção do Candomblé Angola no Brasil, Tata, que você reverencia e identifica. Maria Genovel do Bonfim, Maria Nené, Négua Tuenda de Anzambi, que fundou o primeiro terreiro de Candomblé Congo Angola no Brasil, juntamente com seu pai de santo, Roberto de Barros Reis. Maria José, sim, que está lá hoje no bairro do Beiru, no Quilombo Cabula, na periferia de Salvador. É ativo ainda?
assim, ativa. Desse terreiro se originou vários outros terreiros, várias outras casas que ganharam corpo em função da sua luta, do seu trabalho de resistência, ganharam bons frutos, né? E nesse terreiro, porque o que é que aconteceu? Maria Neném, com o falecimento dela, os Santos ficou por conta que ela era de Cavungo, o santo ficou por conta do seu filho de santo, Antônio Ângelo dos Passos, e sua sobrinha, sua sobrinha neta, Maria José de Oliveira Passo, a saudosa Cota Cajamungongo, né, que era de Zaze. O esposo dela era de Incoce, né, feito, iniciado por Maria Neném. Então, são pessoas que tiveram importância na manutenção desse legado deixado por Maria Neném, com o deixar o passar do tempo, surge outras pessoas, outros grandes expoentes na história do candomblé em Angola, né? Então, mas o grande ícone mesmo do candomblé de Angola é, sem sombra de dúvida, Maria Neném. E tem outros grupos de candomblé de Angola, como Mariquinha Lembá, que funda o Angolão Paquetã, né? Cujo Tata, que dá continuidade a essa raiz de candomblé, é Tata Mutaimê, né? Lá de Salvador, grande expoente das culturas banto. E aí segue-se outros terreiros referenciados, como o terreiro do Bate-Folha, do saudoso Tatampu Mandécio, o Manel Bernardino da Paixão, o terreiro Tumba Junsara, na Vila América, fundado por Tata Cambambe, Tata de Lundiamungongo, seu Manel Siriaco, Nascimento de Jesus, né? Surge também a Gomeia, fundada por seu Joãozinho da Gomeia, né? Que também é uma raiz de candomblé importante, né? O Maquende, de Gregório Maquende, lá no bairro da Boca do Rio, em Salvador, né? A minha familiaridade de candomblé de Angola está mais ligado mesmo à Bahia, né? Então, eu conheci muito, tive muitas boas relações com os mais velhos de candomblé da Bahia, como mantenho até hoje essa relação, né? Embora hoje eu tenha candomblé aqui em São Paulo, mas a minha ligação mais no contexto do candomblé de Angola está mais ligado às casas matrizes da Bahia, né? Mas é ali o berço mesmo, né? Sim. Do candomblé Angola. Sim. O candomblé de Angola, ele sem sombra de dúvida, ele surge na Roma Negra, né? A Salvador é a cidade de vários... o Vaticano com vários papados, né? Candomblé. Tata, Então, tem alguma pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria de ter trazido aqui para esse nosso encontro, que faltou? Olha, eu para mim, você não faria pergunta nenhuma. Na realidade, eu sou meio que cauteloso em falar, somente se tratando dessa coisa que você não vê, você não pega, você só sente, só tem a perceptividade. Então, vai que eu fale alguma coisa em que ou algo que eu não estou vendo me diga, olha, esse não é o momento. Como dizia a saudosa Nengua Olga Conceição Cruz, candomblé
boca calada e pé ligeiro. Então, eu acho que o candomblé, há aqueles que... Eu vejo muitos discursos por aí, que o candomblé tá sofrendo isso e aquilo. Eu acho que o candomblé, ele sempre sofreu todo tipo de violência, tanto o candomblé como a Umbanda. Sofreu todo tipo de violência simbólica, violência, todo tipo de perseguição ideológica, religiosa, sexual, né? Então, e sobreviveu e está aí, né? Num tempo atrás, você não conseguia falar, você não se ouvia falar, você falava, mas você não se ouvia, né, o que nós ouvimos hoje, né? Hoje as coisas, com a modernização e as tecnologias, né, contribuiu para você ter uma relação mais próxima com questões com situações que você tinha dificuldade, né? Hoje, por exemplo, eu falo quase todo dia com o rei Lunda Choque, o soberano Moatseng Watembo, porque hoje eu sou eu sou ministro desse rei, eu faço parte desse reino, né? Então, ano passado eu fui elevado à condição de Muanangana. Muanangana é um ministro do rei. Então, eu também sou, com muita honra e com muita satisfação, membro da corte real do Lunda Choque. Então, o rei, ele está sempre me consultando, né? Aqui no Iso Tumanci, no mês passado, recebemos aqui o rei do Bailundo, que plantou aqui um imbondeiro, o que se chama de baobá. Então, essa relação com o continente, Rodrigo, eu costumo dizer que eu falo de África, não é que eu li nos livros, na sua maioria compilado pelos europeus. Eu falo de África, e da África que eu venho, a África Banto, eu falo de África de beber na fonte, de vivenciar. Antes da pandemia, eu ia para Angola 2, 3 vezes por ano. Depois da pandemia, pós-pandemia, eu só fui uma vez só, o ano passado. Então, eu faço esse caminho de volta, que para mim é importante, para a revitalização da minha espiritualidade e da minha ancestralidade, não é também porque eu quero fazer. Não, é porque eu sou daqueles que canto África. Eu canto África, eu louvo o Inquice, o encantado, né, o guia, a entidade, mas com esse direcionamento de que Mama África, ela realmente é minha mãe. Não é aquela Mama África que eu canto aqui e aí eu vou para a Europa, os Estados Unidos, não. Eu não tenho nenhuma paixão nem apego para isso. Eu tenho sim. Eu quero ir lá, edificar o Inzo Tumanci na península do Mussulo, né, onde nós temos uma área de terra que foi doado por uma filha de santo, Mona Kizola, uma menina angolana de nascimento, de origem, brilhante jornalista, né, Júlia Mbumba, né, que é confirmada macota para o Inquice, do Inquice Bamborucena, mera similitude de Inhaçã, dos Yorubá, né? Ela
tem 2 terrenos, ela doou um para o Índio Tumanci, na perspectiva de reerguer, que não é fundar um terreiro, é reerguer um terreiro lá. Interessante. Porque de lá veio essa ideia no pensamento do africano de reconstruir esses espaços aqui no Brasil. Então, nós estamos fazendo é reerguendo o candomblé lá também. Feito. Tata, eu, da minha parte, quero muito agradecer a confiança. Eu disse no início que o senhor é uma pessoa muito reservada e a gente vem conseguindo conquistar uma relação de muita transparência e a sua confiança de estar aqui junto da nossa instituição para educar e trazer a cultura para que, na mesma crença em conjunto que nós temos, de que também o conhecimento e só o conhecimento é que pode ir eliminando essas diferenças e amenizando a potência desse racismo religioso que a gente sofre e melhorar a sociedade que a gente está aqui fazendo parte dela. E ter o senhor aqui é um motivo de muito prestígio, de muita honra, e quero que o senhor tenha a tranquilidade que estamos aqui imbuídos com um legítimo interesse de realmente honrar essa troca que o senhor está trazendo com a gente da forma mais legítima possível, onde o senhor é o nosso mestre, o senhor que está trazendo o tom da conversa, das trocas e do que vai ser partilhado aqui. Então, de tudo, muita gratidão por essa oportunidade e que a gente possa fazer isso, trazer grandes frutos na vida das pessoas que vão ter contato com isso. Parece tudo muito simples, mas quando a gente consegue ter contato com alguém da vossa envergadura, a gente percebe o quando a gente tem que ter mais silêncio, ouvir mais, respeitar mais a individualidade, e isso nos aproxima, acho que, do que os nossos ancestrais esperam de nós para um futuro melhor. Então, eu só tenho uma coisa a deixar bem claro, que eu não sou academicista nem acadêmico. Minha academia é o terreiro. Então, tudo que eu falo vem de um processo de aprendizado, de vivência, com as minhas mais velhas, os meus mais velhos, tanto do terreiro, como também do outro lado do Oceano Atlântico, com quem eu converso. Né? Então, todo o meu conhecimento está pautado na vivência de terreiro, não das literaturas, tanto que eu procuro utilizar a linguagem mais simplista possível e imaginária. Eu sei que aqui, dentro dessa grade, tem renomados acadêmicos, que eu prezo muito, que eu tenho muito carinho, respeito, e que são pessoas que me são caras. Então, principalmente aqueles que estão ligados às tradições africanas, né, à espiritualidade, à ancestralidade, a terreiros, mas eu gosto de deixar bem claro isso, porque para não passar aquela sensação de que eu sou da academia. Sou da academia, mas da academia de terreiro. E eu que agradeço pela sua gentil atenção e consideração. E em Tondela, obrigado em Kikongo, né, em Gaçaquidila, obrigado em Quimbundo, em Dapandula, obrigado em Umbundo, em Gunaçacuíla, obrigado em Chocó. A todos, então, muito grato pela audiência e participação nessa aula aberta, nesse encontro especial com o nosso Tata, aqui da nossa pós, e Tata e todos Macoyu, então, e que a gente se encontre mais vezes. Forte abraço. Tchau, tchau.